Desenhada então a vista, né, quer dizer, a face 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 em verdadeira grandeza, agora a gente pode complementar a vista auxiliar puxando os outros pontos, né, 1 linha, 2 linha, 3 linha, 4 linha e assim respectivamente. Então, do mesmo jeito que a gente puxou, né, veja, essa face aqui, agora a gente vai ter que puxar os outros pontos. Então, esses pontos estão localizados, inclusive eles estão localizados sobre o plano de referência, se você for ver aqui, né, a projeção deles, né, mas ele também tem umas distâncias relativas à vista lateral esquerda a partir do plano de referência. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou puxar os alinhamentos, vou pegar então os pontos 1 linha, 2 linha e assim respectivamente, começando pelo ponto 1 linha. O ponto linha, então, ele está aqui, a correspondência dele tá ali, ó. Tá? 1 linha em cima, exatamente do 1, no mesmo alinhamento do 1. Então, aonde é que está o ponto 1 linha? Está aqui, o meu plano de referência está aqui. Eu vou mudar o meu layer para o layer construção, que eu estou usando como os projetantes. E eu vou construir, então, essa linha, entrar no comando line. Então, ele vem daqui até aquela perpendicular lá. Tá? Eu vou estender, vou desenhar uma linha auxiliar aqui para a gente estender um pouquinho essas linhas de extensão, né? essas projetantes, EX, barra de espaço, barra de espaço. Então agora eu tenho um alinhamento do ponto 1 linha. Preciso saber qual é a cota do ponto 1 linha. Então, vou fazer uma circunferência. Né? Essa circunferência está centrada. Ela está centrada exatamente no plano de referência, do primeiro plano de referência, e eu vou até o ponto 1 linha. Então, esse raio é a distância do plano de referência até a projeção do ponto 1 linha. Eu vou mover a circunferência exatamente daquele ponto até, respeitando o alinhamento, até ali. Eu tinha essa correspondência, eu vou deletar, tá? Deletar, tinha feito anteriormente, no vídeo anterior. Então, levei o ponto 1 linha. O que é que eu vou fazer? Eu vou copiar. Deixa eu desmarcar aqui o... Eu gosto de deixar ligado para ver as diferentes espessuras das linhas só no final. Então, agora eu vou copiar aqui o 1 linha, né? Dar um copy em cima daqui. E vou levar ele para cá. Dar um rechain para ele acertar direitinho. Eu vou dar um... Vou apagar aqui. Opa, 1 linha. Vou desenhar um ponto. Então, point, exatamente nessa interseção. E eu vou apagar o círculo. Bom, 1 linha está exatamente ali. Agora eu quero o 2 linha. Onde é que está o 2 linha? Ó, o 2 linha está aqui, exatamente em cima do 1. Então, esse vai ser o alinhamento do 2 linha também. Onde é que está? Qual é a distância que eu tenho que passar? Então, localizo o plano de referência, tá ele aqui. Localizei a projeção do ponto, tá? Então, a partir do ponto de referência, eu vou fazer então do plano de referência, eu vou fazer então meu círculo. Então, vou desenhar daqui até o 2 linha, que está exatamente sobre o 2. Então, o raio vai ser exatamente a distância que eu preciso passar. E eu vou mover, então, ele desse centro, seguindo o alinhamento do 2 linha, né? Seguindo o alinhamento que vai ser o mesmo do 1 linha, exatamente ali em cima. Aí agora,
agora eu tenho, vou construir o ponto, exatamente ali em cima, vou apagar, opa, desculpa, acabei desenhando sem querer um outro ponto. Vou apagar a circunferência e agora eu vou copiar esse número daqui para lá. E vou editar. E vou colocar então o 2. Enter para finalizar o TextEdit, né? Bom, agora eu tenho 2 linhas. Vou fazer explicando finalmente o 3 linhas e depois eu vou fazer rapidinho, sem explicar verbalmente, mas vai ficar aqui registrado os próximos pontos que eu vou passar também. E aí, quando terminar de passar os pontos, eu vou parar de avançar rapidamente, aí paro e vou comentando a visibilidade das linhas. Então, ponto 3. Ponto 3 linha, né? Ponto 3 linha. Ele está aqui e está ali, ó. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu quero saber exatamente qual é o alinhamento do ponto 3 linha. Bom, alinhamento do ponto 3 linha tem que ser sempre para o novo sistema ortogonal ao novo plano de referência. Isso que a gente está fazendo. Então, eu vou entrar no comando line, venho aqui, ele tem que ser perpendicular. Ótimo. E aí eu vou dar um extend também, né? Para ele estender até aquele plano, aquela linha auxiliar, EX, barra de espaço, e eu estendo até lá. Enter para finalizar o extend. Já tem um alinhamento do 3 linha, agora eu preciso saber qual é a cota. Lá vou eu de 3 para a cota do 3 linha. Então, raio, exatamente, ó, o raio sempre a partir do plano de referência. Eu vou copiar, eu vou mover a partir do centro, no alinhamento do 3 linha, larguei o 3 linha lá. Então agora eu vou desenhar o 3 linha. O 3 linha está exatamente aqui. Então eu vou botar o point, exatamente ali. Eu vou apagar a circunferência. E eu vou usar o 2' para copiar o número. Estou copiando ele aqui, vou colocar ele ali do lado e vou substituir o 2 pelo 3. Feito isso, entra para finalizar o TextEdit. Bom, a partir de agora eu vou começar a passar os demais pontos de forma mais rapidinho. E quando terminar sem nenhuma explicação verbal, vocês só vão observar que eu estou passando da mesma forma. Agora os pontos 4, 5, 6, 7 e 8. E quando terminar de colocar, eu volto o áudio exatamente para explicar a visibilidade, tá, da peça. Então, nós já temos os 8 pontos, né, de 1 linha a 8 linha, e agora a gente precisa fazer a ligação deles. E para isso a gente vai usar a perspectiva. Então, se você for ver,
1 linha ligado com 2 linha, 2 linha com 3 linha, 3 linha com 4 linha, 4 linha com 5 linha, 6 linha, 7 linha, 8 linha e 8 linha de volta com 1 linha. Então essa é a primeira ligação, as ligações que eu vou fazer. Depois eu analiso a visibilidade. Então eu vou trabalhar inicialmente aqui. Eu vou botar tudo como visível e depois eu verifico o que é que vai ser não visível, tá? O que é que não vai ser não visível. Então eu vou aqui como visível, entrar no comando line. Então vou pegar pelo node, né? 1 linha, 2 linha, 3 linha, 4 linha, 5 linha, 6 linha, 7 linha, 8 linha e 1 linha de novo. Fechou. Agora eu preciso pegar exatamente unir os números, de 1 a 1 linha, de 2 a 2 linha, de 3 a 3 linha, de 4 a 4 linha, de 5 a 5 linha, né? E de 8 e de 6 a 6 linha. É isso que eu tenho que fazer. De 7 a 7 linha e de 8 a 8 linha. Então vamos dar uma olhada aqui como é que fica. O que eu vou fazer nesse momento, eu vou apagar algumas linhas. As linhas de construção vocês podem deixar ou simplesmente, nesse caso, você pode até desligar o layer para ficar mais fácil de a gente enxergar. Então agora eu vou começar a ligar os números correspondentes. O 5 com 5 linha. O 6 com 6 linhas já está ligado. O 4 com 4 linha. O 2 com 2 linha. Aí com isso já está o 3 com 3 linha ligado. O 1 com 1 linha. O 8 com 8 linhas já está ligado. E a gente precisa ligar o 7 com 7 linha. Tá? Então, veja bem. Eu preciso estudar exatamente a questão da visibilidade. Então, tudo que ficar por dentro dessa face acumulada, ela vai ser, obviamente, não visível, tá? Porque ela vai ficar por trás. Então, aqui eu vou mudar para o layer não visível. Então, já sei que ele está nesse sentido. Eu percebo também pela minha visualização que eu estou enxergando a face acumulada em verdadeira grandeza, mas a face de cima, 1, 2, 2 linha, 1 linha, eu consigo também enxergar. Isso daqui dá para ver quando eu estou exatamente olhando daqui, nesse sentido ortogonal, eu vou conseguir enxergar toda essa face aqui visível. 1 linha, 2 linha e o 2. Então, obrigatoriamente, eles têm que ficar também visíveis. Então, por consequência, as linhas que tiverem por dentro deles ali, ela vai ter que ser o quê? Não visível também. E, finalmente, eu tenho que dar uma olhada também nesse plano aqui. 4, 4 linhas, 5 linha, 5. Se você der uma olhada, eu também vou conseguir enxergá-lo olhando de cima, né? De forma que essa face eu consiga ver em verdadeira grandeza. Essa aqui vai estar em projeção reduzida, né? Da mesma forma eu vou conseguir enxergar a face. O que tiver por trás dela vai ficar não visível. Então agora então o que está por trás fica não visível. Dá um ESC. E agora você percebe que eu tenho a minha solução. Então, agora eu já estou com a minha solução desse arquivo. Veja, 5 ligado com 5 linhas, 6 ligado com 6 linhas. Tudo que está ligado ali está ligado no outro. Deixa eu agora ligar até, inclusive, como é que ficou. Tá vendo? Então, agora eu tenho a minha representação de uma vista auxiliar primária. Exatamente da peça, mostrando a face 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
em verdadeira grandeza. Bom, uma coisa que você pode fazer para exercitar é, em vez de ter colocado o plano de referência exatamente sobre essa linha, colocar o plano de referência aqui embaixo, que é exatamente o plano aqui atrás, encostado, porque aí a gente vai acabar encostando tudo isso aqui, ó, nesse plano para cá. Aí ele vai ficar até mais próximo da minha pecinha, né? Isso é uma forma que você pode trabalhar, tá? Isso é uma forma que você pode trabalhar, acho que vai ficar bem interessante. Exatamente esse plano foi para indicar isso, mas eu preferi trabalhar de uma outra maneira para fazer com que vocês exercitem também a mesma coisa, agora colocando, em vez do plano de referência aqui, colocando o plano de referência aqui. Então dá para trabalhar muito bem nesse sentido. Tá? Então agora vocês também vão fazer, deixa eu desligar, vão fazer, é interessante fazer em casa até, exatamente, uma vista auxiliar que me permita identificar o que é a verdadeira grandeza desse plano inclinado. Então eu recomendo que vocês passem os alinhamentos nesse sentido e desenhem a vista auxiliar nessa região aqui. Para essa outra peça, o que eu recomendo é que vocês usem o artifício de usar esse eixo de simetria como um plano de referência. Por quê? Porque você vai pegar, usando esse eixo de simetria como plano de referência, você vai pegar as mesmas medidas sempre, de um lado e de outro da peça. Você não vai precisar desenhar sempre duas circunferências, apenas uma já me dá exatamente de um lado e do outro. Então, o plano de simetria que você vai colocar, porque o objetivo daqui é você desenhar uma vista dessa peça toda, mostrando essa face inclinada em verdadeira grandeza. Então, se você for pegar aqui para o plano, pegar o plano, você tem que desenhar aqui, aí você afasta um pouquinho, né? E aí, lembra, Shift, mantém o Shift pressionado, botão direito do mouse, manda Parallel, marca essa linha para desenhar ela paralela, faz ela grandinha para pegar os alinhamentos. E agora eu tenho o plano de referência que está paralelo, a primeira coisa que eu falei. Acho que vocês devem ter lembrado na primeira parte dos vídeos dessa aula. E aí, todos os pontos dessa linha, deixa eu mudar agora para ler a construção, vou ter que ligar ele e mudar, tá? E agora, todos os pontos aqui, obrigatoriamente, deixa eu mudar, construção, tá? Agora sim. Todos os pontos daqui, eu tenho que passar de forma perpendicular, todos, perpendicular. E aí você vai passando esses dados, né, para cá. E vejam que eu vou ter vários planos também para passar. Tem esse planozinho aqui do chão. Desculpe. Esse planozinho do chão, ó. Esse plano do chão, ó. Esse plano do chão, que é onde é que ele fica? Ele fica aqui. Você tem que passar para a tua vista. Depois que você desenhar a tua vista em verdadeira em grandeza, essa face acumulada em verdadeira grandeza, você parte para os outros. Né? Você vai desenhar daqui para cá, ó, os valores daqui para cá. Né? Isso parece um trono, né? Essa parte aqui, ó, parece né, meia circunferência. Onde é que ela está? Ela está aqui. Eu quero levar ela para a minha vista, então tenho que levar meus alinhamentos sempre daqui até o plano de referência, sempre perpendicular, porque eu estou com um sistema de projeção cilíndrico ortogonal. Tá vendo? E assim, respectivamente, aí ele vai tomando forma. Lembrando que se aqui na vista anterior essas curvas aparecem como meias circunferências, aqui elas vão aparecer como meia elipses. Então, vai ser com 3 pontos do centro e aos lados, né? Para marcação dos eixos, vocês têm condições, usando o comando L, Enter, C, Enter, para sempre fornecer o centro primeiro da elipse, você tem condições de desenhar as elipses. Na verdade, para desenhar
essa circunferência aqui, você vai desenhar uma meia elipse, quer dizer, uma elipse e cortar a elipse toda, né? Como é que a gente faz? Primeiro eu teria que localizar esse centro, aqui, ó, daqui, onde é que ele está. Eu teria que ligar o orto, porque a correspondência sempre vai ser perpendicular entre vistas, né? Com relação ao plano de referência, né? O meu plano de referência, lembrando que é esse aqui. Aí a correspondência de projetante sempre tem que ser perpendicular entre as vistas. Bom, então o centro está exatamente onde o meu cursor está. Agora eu vou levar ele daqui até aqui, ó, perpendicular. Beleza. Então o centro da elipse estaria aqui. O outro eu já marquei, que seria o ponto central, né? Então já sei que eu tenho o centro, o final de um dos eixos, e eu preciso marcar o outro eixo. Aqui nesse caso eu poderia fazer uma circunferência e mover essa circunferência desse centro até lá, ó. Deixa eu tirar do orto. E aí com isso eu posso usar o comando elipse. Como é que eu posso fazer isso? L, Enter, C, Enter. Marquei o centro, foi para um eixo e depois foi para o outro eixo. Posso apagar a circunferência. Vou estender essa linha. E agora com o comando trim dá para apagar, e aí você ter meia elipse. E assim respectivamente, assim que você vai dando continuidade a esse desenho. Meu objetivo não seria agora desenhar essa vista, eu queria deixar para que vocês façam em casa também. Só dando uma dica de onde posicionar o plano de referência nessa terceira peça. Então, bom trabalho a todos. Dúvidas, consultem os monitores ou a mim mesmo durante as aulas síncronas.